se você quiser. Tem aqui e depois ali o Guilherme. Ladies first, ok? Boa tarde. Parabéns, professor Pedro. Excelente verbete. É difícil ver um verbete com 8 páginas, né? Então, está bem robusto. Eu percebi aqui na sua fatologia que tem vários itens, né, que me chamaram a atenção, e eu acho que eles se comunicam, né? E você coloca assim: a saída da mediocridade para perceptiva enquanto mega decisão de destino. Aí você coloca a monitorização dos altos desempenhos parapsíquicos. Aí um pouco mais acima você coloca a assunção lúcida e funcional da autoproexis parapsíquica. Eu queria perguntar para você, como que foi para você esse processo de sair da mediocridade, de você fazer a assunção lúcida e de você fazer, de você até monitorar, né, o seu próprio desempenho? O que aconteceu comigo, eu comento até nesse livro aí dos EPICONs, lá no meu relato, eu conto com detalhes essa trajetória, porque é um paradoxo, porque às vezes o trafar pode funcionar como o trafor pode funcionar como um trafar, paradoxalmente. Então você tem muita facilidade. No caso, eu tinha muita facilidade para sair do corpo, às vezes com a clarividência, e aquilo eu não fazia o mínimo esforço para aquilo. Aquilo quando vinha, beleza, eu aproveitava, mas não estudava tanto no sentido de registrar, de anotar, de ir atrás. Aquilo era mais ou menos espontâneo, até que eu cheguei no acoplamentário aqui, quando eu vim fazer como aluno, e tomei como se fosse um esbregue, lá no meu experimento que eu comento, e aquilo me fez repensar exatamente tudo isso, que eu chamei de recim parapsíquica, que é essa mega decisão aí de destino, quer dizer, eu falei, gente, paradoxalmente eu tenho tanto e ao mesmo tempo fiz tão pouco com isso, no sentido de ir a mais, né? É como se você, por exemplo, é a pessoa que ganha uma herança e ela está só consumindo aquela herança, ela não investe, A gente teve caso aqui de investidor que tinha uma herança pequena, às vezes tinha algum apartamento que o pai deixou, e a pessoa ia viver a vida, assim, em vez de pensar na aposentadoria dela, de investir na própria profissão, dela se bastar e aquela herança funcionar como algo a mais lá para o futuro, a pessoa foi consumindo o próprio patrimônio. Então, nesse complementário, eu resolvi dar esse basta, né? Resolvi reperspectivar a minha vida como um todo e fui vendo aonde que eu poderia estar me enganando. E aí eu reformulei, mudei de cidade, na época eu tinha um relacionamento, terminei, decidi mudar para cá, enfim, fiz a residência e vim para cá. E eu atribuo a essa reciclagem, que demorou o quê? 2 anos, mais ou menos, que foi em 2003, foi o complementário, e no final, segundo semestre de 2005, o professor Valdo falou para eu ir para o Conselho de EPICONS. Então foi quando eu investi mais, entende? Quando eu fui atrás, estavam começando as dinâmicas com o professor Moacir, eu vinha para cá fazer, enfim, essa condição é como um todo. Então eu acho que aí a pessoa ela tem que ver, e no meu caso tinha um agravante de ter essa facilidade, né? Mas eu não, se você me perguntasse naquela época, a gente também não tinha tanta informação assim, mas eu não achava que a minha ProEx era parapsíquica, jamais achei que eu ia um dia virar EPICOM, entende? Era tudo muito amador, incipiente, era muito jejuno, eu era bem bicho do mato. E aí eu acho o meu caso interessante porque às vezes eu enxergo pessoas um pouco nessa condição de não se dar o devido valor em termos parapsíquicos. Então, eu já tenho vários, e convivendo, quando a gente convive, então é mais fácil ainda, da pessoa que às vezes ela tem vidas lá no passado do processo parapsíquico bem ostensivo, aí chega aqui nas últimas vidas, vamos dizer, teve vidas na política, na monarquia, no contexto de gestão de pessoas, e aquilo influencia demais a vida dela hoje. Então, aquilo é o que funciona mais. Então, elas têm mais dificuldade de voltar para aquele ego parapsíquico. Aí, o que tem que fazer? É insistir, é pagar o preço, é correr atrás. Paradoxalmente, uma das coisas que mais me ajudou, parece que não tem nada a ver, mas é, por exemplo, fazer exercício físico. Dar valor para o exercício aeróbico e a musculação. Então, desde que eu cheguei aqui, que eu não parei, e nos últimos 3 anos, está completando agora, em outubro, eu intensifiquei isso ainda mais. E aí, ano que vem, eu quero dar um upgrade ainda maior. Porque esse processo te deixa mais desassimilado,
você faz mais higiene mental, querendo ou não, ainda mais quem tem um dia a dia muito atribulado, né? Como acho que todo mundo tem, eu tenho e tal. Então, você entendeu? O investimento no processo de saúde holossomática acaba tudo refletindo no processo parapsíquico. Eu estou lembrando aqui de uma coisa também interessante, que eu coloquei aí, eu não lembro mais aonde. A gente pode pegar esse trinômio aí, né, do megatrafor parapsíquico, megatrafor intelectual, megatrafor comunicativo. Estou lembrando aqui o seguinte: algumas tertúlias no Salão Verde, o professor Valdo comentou, teve tipo uma época assim que a gente ficou comentando bastante, que o nosso complexes, às vezes, ele ia depender, ou depende, ou a gente não ia chegar no complexes, muito em função de não juntar certas pontas, e muito em função do processo parapsíquico. Então, por exemplo, a pessoa tem um trafor na intelectualidade, ela não junta aquilo com o processo parapsíquico, por exemplo, entende? Por isso que eu sou doido com esse negócio de variável, né? Juntar as pontas. A gente vai ter um curso ano que vem que a gente está chamando de roda viva, a pessoa ficar bem exposta e ela apresentar todas as variáveis de autopesquisa que ela tem, para a gente ajudar a pessoa a fazer essas junções. Porque às vezes ela está olhando para o parapsiquismo de modo direto e ali ela está num teto. Mas se ela for para um outro atributo, que ela tem outro trafor, um mega trafor dela, ou olhar o temperamento, ou olhar qualquer outra coisa, aquilo vai ter um efeito no processo parapsíquico, entende? Então, eu procuro ver a coisa dessa maneira e vou dando valor àquilo que eu comentei aí dessa técnica da estatística, né? Acho que você comentou alguma coisa nesse sentido também, né, do registro paraperceptivo, se não me engano, né? Tem aqui, ó, registro paraperceptivo diuturno melhorando a perspicácia multidimensional. Quer dizer, eu estou dando muito valor a essa, como é que eu vou dizer? É como se fosse esse parapercepciograma. Então, eu tive essa percepção lá, aquilo vai para a minha área de sinalética, de experiências novas, de equipex que eu nunca tinha percebido, que eu percebi, mas aquilo é uma vez, eu sei, não estou achando nada demais, mas daqui a pouco aquilo acontece de novo. Vou te dar um exemplo prático. Existem consciex e amparadores que a gente vai com o tempo tendo mais contato, pelo trabalho, pela afinidade, pelo passado. Existem aquelas outras que são circunstanciais, como essa que eu comentei aí, vinculada a Helen Keller. Eu estava dando, acho que foi o penúltimo curso Lucidez. Eu sempre conto esse exemplo porque para mim é muito ostensivo. Nesse curso, a gente faz aquela energização, igual no SCP-2, né? Vai passando cada um. Chegou numa determinada pessoa, a Consex que estava comigo mudou e veio muito o Holopensene do xamã, que era um amigo do professor Valdo, que ajuda aqui a Rose Garden a entender com a natureza, e eu não sou desse Holopensene. Então aquilo para mim foi muito, muito marcante. E aí depois, quando eu fui ver, abri o olho, eu vi que a pessoa que eu estava energizando tinha a ver com esse Holopensene, e a que estava próxima a ela tinha mais a ver ainda, enfim, as duas. E aquilo ficou, eu contei lá no curso, achei interessante, teve assistência para esse público, barari, barará. Aí, eu fui aí o que aconteceu? Eu estava mudando estava no apartamento novo, que é o que eu estou hoje, e estava lá conversando com a Cris, e estava escalado, isso foi no começo da pandemia. O curso foi em 2019, a gente mudou no final de 2020, e a pandemia começou, né, março de 2020, fevereiro, né, março. Em janeiro, a gente estava nesse apartamento novo, não tinha quase mobília nenhuma, a gente estava próximo da janela, e aí, conversando assim na janela, de repente vem um desses gaviãozinhos e fica na nossa frente ali na janela, batendo asa e, enfim, fazendo escândalo. A gente falou, será que ia atacar? A gente tomou um susto assim, né? E na hora eu tomei um banho de energia. E eu falei, gente, o que significa? Nunca aconteceu de novo, nunca tinha acontecido. E aí, eu estava escalado para o SCP-2 de Manaus na época. E eu estava percebendo na TENEPS exatamente um padrão desse tipo de consex vinculadas a esse tema, né? Esse tipo assim. Então, veja, para mim isso é muito marcante, porque isso não é do meu dia a dia, entende? Então, em função do SCP-2, que esse em Manaus acabou não tendo por causa da pandemia, em função dessas consins que estavam lá e das consex que elas trouxeram para você, entendeu? Então, você tem experiências diferentes, aquilo eu gravo, hoje em dia eu já estou um pouco mais ligado nesse aspecto. Então,
O que mudou? É dar mais valor para esse processo e fazer... Eu já fiz alguns epicentrismos que eu comento sobre isso. Não lembro agora qual, acho que memória parapsíquica, alguma coisa assim. Autopesquisa parapsíquica, se não me engano. Da gente ter um pouco dessa noção. A minha clarividência, qual nota que eu dou? Então, com o tempo, eu divido em mais ou menos 3 níveis. Aquela em que você mais ou menos vê, que você fica assim, que você, por exemplo, no acoplamentário, aquela que você vê com nitidez e aquela outra que você vê com nitidez e tem algum tipo de comunicação, telepatia, você adentra mais, pode ter retrocognição. Então eu fui escalonando esses meus fenômenos, eu sei aqueles que eu tenho mais facilidade, aqueles que eu tenho menos, dali que eu cheguei nessa condição do mega trafor parapsíquico. Então, entende? É dar valor para aquilo que a gente tem, sem querer criar em cima, imaginar, sem querer forçar a barra nesse aspecto, tá bom?